Amados irmãos, queridas irmãs, hoje então estamos celebrando a festa de Santa Isabel de Portugal. Como eu disse no início, tomara que não estejamos trocando as duas Isabel, né? Uma foi a esposa de Zacarias, que era estéril, e o anjo apareceu a Zacarias, dizendo que ela daria à luz um filho, e que esse filho seria muito importante. E Zacarias então deu um sorrisinho. E aí o anjo disse para ele: você vai ficar mudo. Você vai voltar a falar quando então a criança nascer. E assim, Zacarias estava no templo, estava ali incensando o templo, e de repente, quando ele saiu de lá de dentro, todo mundo ficou esperando ele dizer alguma coisa, e ele estava com a língua presa, né? Esse foi o Zacarias, o esposo de Isabel, prima de Maria. Agora, essa Isabel aqui é padroeira de Portugal, a esposa de um rei, rei Dinis, rei de Portugal. Isabel, então, ela se casou com esse rei, ela tinha 12 anos de idade, né? 12 anos de idade. Quem é que tem 12 anos de idade aqui? Tem alguma menina com 12 anos aqui? Não. Não tem, tá vendo? E aí, ela foi viver com esse rei. Sabe aquela coisa? Deus é rei, não é? Jesus é o rei do universo, Deus é rei de tudo, e no entanto, o tempo todo ele revela a sua simplicidade, a sua misericórdia, o seu amor pelos seus filhos, por nós todos que somos criaturas dele. Mas um ser humano não pode ser alguma coisa importante, ser rei, ser presidente, ser prefeito, alguma coisa assim, não pode ter poderes que de repente se transforma, não se colocando aí a favor dos pequenos, mas sempre oprimindo os pequenos. E aqui a história de Santa Isabel de Portugal fala que ela casou com o rei Dinis, e ali ela fez de tudo, ela rezava, ela implorava, e ela fazia de tudo para que pudesse consertar as coisas tanto em casa quanto no seu reinado, quanto no reinado do marido, né? E aí então, por exemplo, ela... tá rindo, ela é igualzinho Zacarias, viu? Igual Zacarias. E aí, ela gostava muito de olhar para as pessoas que eram pobres. De vez em quando ela saía escondida ali do reinado para ir ao encontro das pessoas mais simples. E ali mostrar o seu carinho, o seu amor, coisa que o rei Dinis não tinha. Coisa que o rei Dinis não sentia pelas pessoas. E olha que, como todos os reis, cobraram impostos do povo, principalmente dos mais pobres, para sustentá-lo. E não existia amor algum no rei. E aí, um dia, ela saiu com alguns pães para distribuir para os pobres na rua. Ela sempre fazia isso, mas às escondidas. E um dia, então, ela foi flagrada. Alguém foi dizer para o rei: olha, ela está dando comida para os pobres lá fora. E ela está dando os pães para as crianças, para os pobres e tudo mais. E ela carregava tudo escondido assim, né? Porque ela andava naquela roupa de rainha, né? Aquele vestido largo, e ela escondia ali os pães para ninguém ver. Aí alguém então flagrou, aí o rei mandou ir atrás para poder descobrir se isso era verdade. E aí, de repente, ela saiu com os pães, e aí ela foi repreendida. Você está levando os pães para os pobres, para essa gente aqui, e o rei não quer que isso aconteça. Ela disse: pães? Não tem pães nenhum aqui. Nós vamos descobrir, nós vamos ver agora, não é? Aí conta a história, não é? Conta a história que esse foi um sinal, né? Um sinal. Eles foram então abrir a roupa dela onde estavam escondidos os pães, e de repente, no lugar dos pães,
derramaram aquele monte. Mas na hora de descobrir, não tinha pão nenhum. Eram flores, eram rosas, não é? Aí vocês estavam preparando o convite para a festa, aí eu vi lá no convite, isso no cartaz, né? No final teria a bênção dos pães. Eu falei, mas a bênção dos pães é na festa de Santo Antônio. Mas depois eu me lembrei dessa história de Santa Isabel também, né? A vida dela, o tempo todo, foi fazer aquilo que nós ouvimos das leituras de hoje. São João que fala que nós devemos amar uns aos outros. Se a gente diz que ama a Deus, mas não ama o nosso irmão, é mentiroso. E amar uns aos outros, como Jesus pediu, é ser o tempo todo imagem e semelhança de Deus. Imagem e semelhança de Deus, que com todos os poderes que Ele tem, em momento algum, Ele se coloca mais importante do que aqueles que Ele chamou, aqueles que Ele vê como simples, aquele que Ele vê como excluídos. Deus sempre revela o seu amor por nós. E Jesus fez isso durante a sua missão. A sua vida toda foi essa, né? No evangelho da missa de hoje, da missa de manhã, foi lá um momento em que Jesus, ele ia passando, e aí ele viu ali Mateus, que antes de ser apóstolo, era cobrador de impostos, sentado na coletoria. E Mateus, então, era um funcionário do imperador, que ajudava na exploração dos pobres, cobrando impostos. E todo cobrador de imposto no tempo de Jesus era visto como um ladrão, porque ele tirava um pouquinho a mais também para ele. E Jesus passou, olhou para Mateus e disse, segue-me. Mateus largou ali a coletoria, se levantou e foi atrás de Jesus. Aí daqui a pouco Jesus já estava na casa de Mateus, fazendo uma refeição com ele. Sentado à mesa, se junta a Jesus e a Mateus outros cobradores de impostos e pobres. É quando aparecem então alguns fariseus. Alguns fariseus e vai perguntar para os discípulos, por que o mestre de vocês come com os cobradores de impostos e pecadores? E Jesus escuta a pergunta e ele mesmo responde, quem está com saúde não precisa de médicos, mas quem está doente. Eu vim para salvar os pecadores e não os justos. Quem é justo, prove o tempo todo que é justo, porque já tem o seu lugar garantido. Mas quem é pecador, eu vim para resgatá-los. E assim, Jesus aqui no Evangelho, ele fala aí, digamos assim, do final dos tempos, o que vai acontecer. Vai separar as ovelhas dos cabritos. As ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. As ovelhas são aquelas pessoas que o tempo todo praticavam a caridade, foram solidários, foram irmãos de verdade uns dos outros, e os cabritos, aqueles que, como o rei diz, tenta impedir a sua esposa de dar comida para os pobres. Isabel, ela então lutou para corrigir isso dentro de casa e lutou para corrigir isso também no reinado, com o seu jeito, com sua ação, mostrando para as pessoas o que elas deveriam fazer, diferente das ações do rei, que em momento algum olhava para os pequenos, olhava para os pobres. E aqui então, ele conta, deu para a gente entender, eu li com bastante ênfase, até para a gente não ficar assustados, mas para saber que a verdade é essa. Também, hoje, nos nossos dias, a gente encontra muitos fariseus que criticam o trabalho que a igreja faz. Critica o trabalho que as pessoas humildes fazem.
em momento algum, valoriza a solidariedade, valoriza aí a partilha. E Jesus mesmo, né, foi pregado na cruz porque ele estava o tempo todo no meio dos pobres. Isabel aqui é perseguida pelo próprio marido, e aí, para surpresa dele e dela também, porque ela não sabia que aqueles pães de repente se transformariam em rosas. Na hora que ela foi surpreendida, ela falou: agora pronto, né? Agora, desculpa a expressão, é a expressão que se usa lá no Nordeste, agora eu estou lascada. Os pães estavam ali. Vamos ali, vamos abrir ali a sacola para poder ver, para provar para o rei que são pães. De repente, quando abriram, as rosas derramaram no chão assim, né? Eu celebrei, eu fui pároco lá em Resende também, lá onde o padre Paulo passou, e lá tem Santa Isabel de Portugal também. Hoje eles estão celebrando lá, né? E lá eu tive a oportunidade de conhecer a história dela. Aí no dia da missa, eu contei um pouco e o povo contou um pouco também. Eu não sei se eu fui fiel contando aí de fato como se deu aí essa vida dela, mas vocês que já celebram Santa Isabel de Portugal, talvez umas 2 pessoas poderiam contar aquilo que eu não contei. Alguém tem essa disponibilidade? Porque eu pensei que vocês fossem explorar isso na recordação da vida. Mas como não aconteceu, eu falei então que agora a gente conversaria um pouquinho para saber o que os fiéis sabem da sua padroeira. Francisca! Tem uma pessoa aqui que sabe contar bem melhor que eu, mas parece que ela está com um pouquinho de vergonha. E a professora, ela lembra assim. Cadê a professora? Francisca, traz a professora aqui, vem vocês dois. A professora não está com vergonha. Não. Eu vou dizer a verdade. Porque ela não queria vir aqui. A professora, então, deixa eu chegar um pouquinho aqui. A professora, olha só, eu nem sabia que era professora. Então, vamos aproveitar que hoje é festa. Quando eu cheguei lá na casa da dona, como é que chama? Dona Hilda, aí estava passando o jogo do Fluminense. Isso, Paulo e Fumaça não gosta do Fluminense, não. Paulo e Fumaça, ele é flamenguista. Então, tá vendo? Aí as senhoras que estavam comigo entraram, né? Mas a jovem aqui. E aí eu fiquei ali no bar, vendo ali o segundo tempo do jogo. Porque quando saí de casa, eu saí no primeiro tempo, estava 1-0. Aí tô vendo, aí no meio do caminho, o adversário empatou. Aí quando eu parei no bar, falei: ih, tá passando jogo aqui. Olha, se vocês entram, eu vou ficar aqui. Aí tô ali. Aí sai lá o segundo gol. Eu gritei de alegria. Aí lá tô esperando lá para ver se fazia, né? Mas aí mais um gol. Aí chega a professora por trás. Vamos para missa, padre. Eu olhei para ela assim. Como é? Não, você fica aqui, você me ajuda a torcer pro Fluminense, porque o jogo tá acabando. Não, padre, vamos pra missa e tal. Aí agora chegou aqui, aí, é flamenguista, né? Aí quando terminou o jogo, eu cheguei perto dela e falei assim: olha, o secador queimou. O secador queimou. Isso, conta a história aí. Dá pra falar alto pra todo mundo ouvir? Não. Isso, vou ficar sentado aqui pra você ficar à vontade. A dona Francisca me pegou de pé e mão atada, né? Eu falei na novena, que a gente participou aqui na parte de baixo, mas eu lia todos os dias, eu estudava. Hoje eu não li, eu não estudei. Porque meu marido está doente e eu estou dando aula. Meus alunos estão todos semana de prova. Tudo que o padre falou foi um resumo dela. Que ela casou-se com 12 anos, com Dom Diniz, um rei muito importante. Ela foi prometida a 3 pessoas, né? E o pai escolheu o rei que tinha mais dinheiro. Aí ela se casou com esse rei
teve 2 filhos com ele, uma menina e um menino, e o rei, falar assim no externo, né? O rei era muito safado, ele tinha muitas mulheres, ele era muito mulherengo, e ele, por ele, que ela queria que ele voltasse, e ela perdoou o marido e que ele ficasse com ela. Com o passar dos anos, ela continuou sendo humilhada por ele, sofreu muito. E depois disso, ele se converteu. Antes de ele morrer, ele se converteu e ficou um homem super amoroso com ela, fiel, ajudava ela. E teve a história das rosas, que quando ela saiu, antes disso, teve uma pessoa no reino que, como é que eu posso falar? Ele queria ficar com a rainha. Ele foi pra cima da rainha, queria ficar com a rainha, como a rainha falou que não, ela era fiel ao rei. Ele falou, mas ele não é fiel, falou, mas eu sou fiel. Eu tenho meu Deus, eu tenho a minha fé. Eu não vou trair meu marido. Ele pegou, o que ele fez? Ele acusou a rainha, que a rainha estava distribuindo os pães e dinheiro aos pobres. O rei foi atrás dela, invocou ela, falou pra ela, não, então eu vou verificar se é verdade. Quando ele chegou lá, que ele levantou o avental dela, só tinha rosas. E na época ele falou, como tem rosas? É inverno. Inverno não tem rosas. E eram somente rosas. Aí ele veio a falecer, quando ele faleceu, ela doou tudo que ela tinha, tudo que ele deu pra ela. Tudo. Muitas vilas, casas, fazendas, tudo que ela deu, ela doou para os pobres. E para fazer construções de hospitais, mosteiros. Ela morreu assim, sem nada, ela doou tudo em vida. E ela era uma pessoa de muita fé, ela era uma pessoa muito caridosa. Eu acho que nós, como seres humanos, tínhamos que ter um pouquinho assim, 1% do que ela fez. Nós seríamos muito mais felizes. E parece que ela entrou no final da vida religiosa, né? Não, ela sempre foi religiosa desde que nasceu. Então, pois é, aí entrou para a vida religiosa e tudo. Mas aí a prática dela era a prática de Jesus, né? E, para encerrar, ela ensina para a gente hoje, assim como Santo Antônio, né? Assim como Santo Antônio não é o santo casamenteiro, né? Mas o santo que também distribuía os pães para os pobres, né? Assim, Santa Isabel não era a mulher parecida com o esposo, mas alguém que se assemelhava a Jesus Cristo, repartindo aí as coisas com os pobres para que ninguém passasse necessidade. Que a gente possa aprender dela tudo isso, principalmente nos nossos dias hoje, que ainda com bastante dificuldade a gente consegue partilhar, a gente consegue repartir, a gente consegue olhar para os pobres que cada dia ao nosso redor vão aumentando. Tudo por causa da ganância, tudo por causa do prestígio, tudo por causa do poder. Essas 3 coisas que Jesus recusou quando o demônio lhe tentava no deserto. Que Santa Isabel, portanto, rogue a Deus por todos nós. Louvado Santa Isabel, rainha de Portugal, escuta a minha oração. Santa Isabel, rainha de Portugal, escuta a minha oração. Santa Isabel, rainha dos pobres, escuta a minha oração.
estou